voltar a meus tempos de evangelista, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João é um texto muito conhecido. Quem quer arriscar a pregar sermão de evangelização deve escolher textos conhecidos. Isso facilita e muito a vida de quem ouve e a vida de quem fala. João, Evangelho, capítulo 3. Este texto não é evangelístico, ele é extremamente teológico, extremamente soteriológico, mas que fala sobre a salvação em Jesus Cristo. Diz assim o evangelista João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este foi de noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que és de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Acudiu Jesus. Então disse Jesus: porventura pode um homem nascer sendo velho? Ninguém pode entrar no céu se não nascer de novo. Então perguntou-lhes Jesus: como um homem pode, sendo velho, nascer de novo? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te importes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz e não sabe para onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas não me credes, como me crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê seja salvo, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Esse texto é extremamente desafiador, eu diria extremamente moderno, odierno, momentoso, atual, porque ele fala de algumas coisas que mexem com a nossa brasilidade, enquanto constituição genética e também ambiental, sociológica. Esse texto fala de alguém que conhecia muito a Bíblia. Ele era um príncipe, ele era um mestre, ele era um PhD, contudo ele precisava de nascer de novo. Não é pelo fato das pessoas saberem da Bíblia que garantem a elas a entrada no reino de Deus. Esse homem era um homem da igreja, era um homem de igreja. Ele vivia a vida eclesial, as nuances, as curvas, os aclives e os declives da instituição farisaica. Ele sabia isso tudo. Não é pelo fato de eu conhecer o métier, a vivência da igreja, a própria profissão de ser igreja, que isso me garante a entrada no reino dos céus. Ele era um homem de uma nação muito religiosa, Israel. E não é pelo fato de eu pertencer a uma cultura cristã que necessariamente eu estou pronto para entrar no reino dos céus. Mas ele não era só um homem de uma nação muito religiosa, mas dentro dessa nação religiosa, ele era da melhor religião, o farisaísmo. Quer dizer que o farisaísmo é uma religião excelente. Se eu morasse no tempo de Jesus, certamente eu seria fariseu, certamente. E ele, dentro da religião dele, da cultura dele, do país dele, ele era um dos melhores. Esse homem ensinava a Bíblia. Ele era um teólogo, um pároco,
um PhD em teologia, e ele ensinava a Bíblia, mas não é pelo fato de eu conhecer a Escritura, não é pelo fato dela ser manuseada com facilidade por mim, que me garante o direito de entrar no reino dos céus. Mas esse homem era um fariseu, e como fariseu ele orava 3 vezes ao dia, e cada uma oração tinha 18 sub-orações. Imagina o quanto que esse homem orava todo dia. Mas não é pelo fato de eu orar, de eu falar com Deus, que isso é um álibi ou uma garantia que eu posso entrar no reino de Deus. Ele tinha pais religiosos, ele foi educado na religião. Não é pelo fato de eu ser educado numa religião, eu ter pai religioso, tio religioso, avô religioso, que isso me garante e me dá o direito de entrar no reino dos céus. É nessa perspectiva que João escreve esse quadro. Eu diria, se pintasse aqui nessa parede, seria um afresco, um quadro escuro, onde havia um tipo Rabone judaico andando nas sombras do escuro da noite para procurar Jesus. E esse fato dele procurar Jesus à noite não é de só menos importância, porque João repete o fato lá no final, quando Nicodemos vai levar perfume para Jesus. Ele diz: aquele que foi procurar Jesus à noite. Para João isso era muito importante, porque na verdade o mestre dos mestres, o homem mais conhecido dentro da sua religião, o maior pregador da época, procurar um mestre dos plebeus, para ele era muito difícil. Mas havia alguma coisa naquele pregador dos povos, naquele pregador popular, que atraía as pessoas e que criava nas pessoas um certo fascínio que ele não conseguia conquistar dos seus ouvintes. Ele falava de coisas tão simples, mas que ele não conhecia, e por isso que ele foi vergonhosamente, cheio de dedos, procurar Jesus à noite. Imaginem o tamanho daquele mestre procurando um mestre do Zé Polvão. E Jesus sabia disso. O interessante é que quando Jesus se encontrava com essas pessoas, ele era extremamente assertivo. Em todos os encontros que Jesus tinha, reparem como ele ia direto no ponto, como ele diria o que ele queria dizer, como ele mexia nas necessidades, nas carências mais profundas do coração dos seus ouvintes e daqueles com os quais ele se contactava. Foi assim que este religioso extraordinário, esse homem de um espírito ilibado, de uma moral intocável, irreparável, foi procurar Jesus. E ele chega liturgicamente e diz para Jesus: Rabi. Ele tomou a atitude correta, porque ele reconhecia que Jesus era um rabi. Mestre, sabemos que tu és o rabi, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É voz comum e é corrente em Jerusalém que todo mundo sabe dos seus atos portentosos, das suas palavras fascinantes, das suas parábolas encantadoras. É isso que ele queria trazer para Jesus naquela noite, uma saudação apenas cumprindo um rito, um requinte litúrgico de um mestre com outro mestre. E Jesus, que ouvindo aquelas palavras tão bonitas, ele disse: olha, deixa eu te falar uma coisa séria, para com essa brincadeira de me elogiar, eu sei porque que você veio aqui, isso é uma palhaçada. Cara, eu vou te dizer uma coisa, não adianta nada essa fleuma rabônica, essa barba arônica, isso não tem te trazido nada. Você precisa de nascer de novo. Você está entendendo? Isso ele não esperava. O que Nicodemos esperava? Que o mestre fizesse o mesmo elogio. Ó, grande Nicodemos, famanás Nicodemos, erudito Nicodemos, temos ouvido da sua fama desde de Dan até Berseba. É isso que ele esperava. Jesus diz: para com esse negócio,
Você vê aqui que você está perdido, você está ferrado, você está miserável, você vai para o inferno, você tem que nascer de novo. Nicodemos ficou muito assustado, porque ele não esperava jamais isso, ele era acostumado com aquela cortesia da corte dos teólogos. Então, Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual era a maior esperança de um fariseu? Qual era o maior augúrio, o maior sonho de um fariseu? Ver o reino de Deus implantado na terra. Isso que movia o coração de um judeu, e move até hoje. É isso que movia o coração de Nicodemos para subsistir. Diante do assédio e da pressão dos romanos, eles tinham fervilhando na alma um dia em que o Messias viria, e então ele poderia ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Em verdade te digo, isto é, olha, honestamente, em verdade quer dizer, não é uma coisa que o português usa, mas Jesus estava dizendo: olha, deixa eu te dizer uma coisa, cara, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Para com essa bobagem. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode acontecer isso? Notem que Nicodemos foi para ter uma conversa na mesma altura. Mas o que Jesus queria provocar no coração daquele homem era a falência da sua religião, da sua cultura judaica, que trabalhava com coisas, que coisificava o sagrado, mas que não mexia com coisas da alma, da vida, da eternidade, do coração. Então ele respondeu, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Será, seu Jesus, seu Rabone, será que o seu segredo é esse? Você está pregando a mesma doutrina dos babilônios, da transmigração da alma e da reencarnação? Será que você, se opondo à religião judaica, você está atraindo muitas pessoas? É esse o seu segredo? É isso que você está ensinando? É isso que atrai as pessoas, que elas têm que nascer, como nós muitos brasileiros achamos, até que fujamos do nosso karma e paguemos os nossos pecados? É isso que você está falando? Ele queria problematizar a situação do novo nascimento, e Jesus disse: eu não quero saber disso. Como pode nascer um homem sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? E Jesus não quis nem saber da pergunta dele e disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Se você não nascer de novo, você não pode ver. Mas talvez houvesse no coração do Nicodemos a seguinte questão: eu não posso ver, eu vou cego, mas eu entro. Importante é estar no reino. Mesmo que eu vá cego, coxo, sei lá o quê. E Jesus disse: olha, você está pensando que pode entrar no reino de outra maneira, sem ver? Nem entrar você pode. Então Jesus começa a aprofundar a necessidade profunda deste mestre. Olha onde Jesus estava levando aquele grande pregador, aquele grande teólogo. E ele foi perguntando e abaixando a sua crista, a sua soberba, a sua vergonha de conversar com um mestre tão simples, tão comum. E ele foi se apequenando diante da grandeza beatífica de Jesus Cristo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou colocar alguns ingredientes nessa conversa. Eu vou colocar água. Eu já falei de espírito, agora eu vou falar de água. Se você não nascer da água, você não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ô seu burro: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Você não entende nada. Você, o que faz a vida inteira é coisificar o sagrado,
Você usa o nome de Yahvé, nem cita o nome dele, mas você está coisificando o sagrado no dia a dia. O que é nascido de carne é carne, não estou falando nada disso. Eu estou falando de coisas da alma, coisas abstratas, que são tão verdadeiras quanto o amor que você tem pelos seus filhos. Não sabe quantificar o quanto é de amor, porque o amor não se quantifica. Saudade não se quantifica. Há muitas coisas que são abstratas e são inquantificáveis dentro da gente, e elas existem, elas são poderosas. Assim também na vida do homem há coisas que não se explicam da alma, coisas espirituais que são inexplicáveis, mas que são poderosas, são pungentes, que clamam dentro da gente. Está sabendo, Nicodemos? É isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Ele volta ao tema. E Nicodemos vai ficando muito espremido dentro das suas angústias, das questões para as quais ele não tinha resposta. E talvez essas questões da alma estejam ligadas a essa coisa que esse mestre está falando de nascer de novo. Eu estou vendo, Nicodemos, que você está muito confuso. Eu já falei de água. Vou falar de outra coisa, já que você gosta de coisificar as coisas espirituais. Eu estou querendo espiritualizar as coisas. Quando eu estou falando de água, estou falando de água que significa a purificação dos pecados. Eu quero espiritualizar uma outra coisa, ou deificar uma outra coisa. Olha o vento. Sabe do vento? Você sabe de onde ele vem? Eu não sei. Você sabe para onde vai o vento? Também não sei. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Grande explicação. Vocês imaginam a cabeça daquele homem? Grande mestre do óbvio, profeta do óbvio, mestre do não sei. Agora Jesus estava colocando aquele homem naquele ponto. O que Jesus queria colocar era uma sede tremenda no coração daquele homem. Jesus queria colocar um desespero na alma dele, para que ele buscasse a coisa de que ele mais carecia, que era nascer de novo. Sabe de onde vem o vento? Não. Sabe para onde ele vai? Não. Assim também aqui é nascido de novo. Nicodemos, a gente não vê o vento, nem sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas quando ele passa, a gente sente. Ele faz um trocadilho da palavra vento, que é a palavra pneuma, com a palavra espírito, que também é pneuma. As duas palavras, vento e espírito, são da mesma origem, da mesma etimologia. Então Jesus faz um trocadilho, para que de alguma forma Nicodemos pudesse despertar a sua mente, ebuliçar os seus pensamentos, as suas angústias, e pudesse se perguntar a si mesmo: onde que eu estou nessa história de nascer de novo? O que a minha religião afinal fez por mim? Em última instância, o que a minha família fez por mim? Em outra instância, o que o conhecimento que eu tenho da Torá fez em mim? Eu sou apenas uma máquina religiosa, nunca senti o vento passar em mim. Então, de novo, perguntou Nicodemos: pelo amor de Deus, como é que pode acontecer isso? Então Jesus disse, olha onde ele queria chegar, ele chegou no ponto: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Olha o tamanho do mestre, olha o tamanho do teólogo, do grande pulpit man, o grande preacher, o grande pregador, onde ele foi parar. Ficou dizimado diante de uma pergunta tão simples: você precisa de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas?
Que vergonha, profeta do óbvio, mestre do não sei. Mas eu quero dizer uma coisa, você não pode fugir disso. Em verdade, de fato, eu estou te dizendo, nós falamos do que vemos, nós falamos do que temos visto, que temos experimentado, e você não aceita o nosso testemunho. Quem está falando no seu coração é o seu Deus. Quantas vezes você sentia angústia e fugia de Deus em troca da fama da sua religião? Quem falava o seu coração era o Espírito de Yahvé, que mexia na sua alma, no seu coração. E quem está te falando agora sou eu. Nós temos falado para você, temos testemunhado a vida inteira do seu coração, e você continua petrificado por causa da sua religião. Nós temos testemunhado, nós temos dito e nós temos falado ao seu coração, contudo não aceitais o nosso testemunho. Claro que Jesus está se referindo à Trindade. Ele não era só um mestre, era uma pessoa que essencialmente era igual a Deus e funcionalmente diferente. Essencialmente porque era Deus, funcionalmente porque Ele era o Salvador. Nicodemos estava diante da majestade da Trindade no Filho. Tá bom, eu te falei de água, você não entendeu. Eu te falei de vento, você não entendeu. Vamos ver se você me entende. Lembra que eu falei que ele gostava de coisificar o sagrado, Nicodemos? Olha o que Jesus diz agora. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes, isto é, eu estou falando de água e você é acostumado com isso? Eu estou falando de vento. Em se tratando de coisas terrenas, não me credes, como me crereis se vos falar das celestiais? Se você é tão burro que não entende o que eu estou falando, você sabe o que significa a água, o vento, e não sabe. Você sabe ou não sabe? Eu não sei. Na dimensão, na instância, na ambiência, na estrutura que tu estás falando, Senhor, eu não sei. Tá bom, vou te falar de coisas espirituais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que te lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Peraí, como é que é? Não, agora deu um tilt, arrebentou a minha cabeça. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Mas onde você está? Que loucura você está me falando? Na verdade, Jesus era o homem do céu que veio na terra. Ele é o protótipo do homem perfeito. Ele é o arquétipo dos sonhos de Deus para Adão e para todos nós. Ele disse: mas você está onde? Você está aqui, está lá em cima, onde você está? Você pensou que complicação, que confusão que esse homem está agora? Um mestre que dizia: eu não sei nada, eu posso ensinar um monte de coisa para este Jesus, eu não consigo nem perguntar mais. Eu desentendi tudo que entendia. Ele me desconstruiu. O meu discurso religioso foi desconstruído pela simplicidade profunda de um homem que se diz do céu e da terra ao mesmo tempo. E o que ele está falando, eu sei dentro de mim que é verdade. Eu estou diante de uma majestade, eu estou diante de uma exousia, de uma potestade, de um grande poder. Eu não entendo, mas eu percebo que ele está falando a verdade, que ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está lá, e ao mesmo tempo que ele está lá, ele está aqui, ele desceu. Tá bom, Nicodemos, vamos fechar nossa conversa? Vou te dar uma chance. Eu sei que você já falou muitas vezes isso lá na sua igreja. Você se lembra quando o povo de Israel saiu do Egito em demanda à terra prometida? Claro, né? E eles se revoltaram contra Deus.
Lembra do deserto? Lembro. O que Deus fez? Deus levantou serpentes abrasadoras que saíam das areias e picava o calcanhar dos hebreus, e eles foram morrendo aos milhares. Muito bem, Nicodemos, parabéns, nota 10. O que Deus fez para resolver essa situação? Ele disse: olha, é uma loucura, é absurdo, não dá para entender, mas Deus faz coisas que a gente não entende. Tem coisas que não dão para ser coisificadas, dimensionadas num simples raciocínio 01, não dá. Ele mandou fazer uma serpente e colocar lá no monte, e colocou a serpente numa haste. Parabéns. E como é que eles sararam olhando uma serpente de bronze numa haste, numa vara, num morro, num monte? Não sei, eu só sei que eles saravam. É isso mesmo, Nicodemos? Você tem certeza? Tem. Eu também creio, eu creio como você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seu perdidão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra no deserto, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Nicodemos, eu vou ser levantado na cruz, e quando eu for levantado, olhe para mim, ali há perdão, ali o poder que Deus levanta no monte da caveira, tem poder de matar a serpente que te mordeu desde o Éden. Olhe para mim quando eu subir na cruz, lá você vai encontrar as respostas para os problemas mais agudos, mais lancinantes, mais dolorosos da sua espiritualidade tão falsa, e você vai encontrar lá naquela serpente no monte do Calvário, você vai encontrar cura. Esse veneno que está na sua alma vai morrer. Olha para a cruz, olha para mim, olha para o Calvário. Foi ali que eu subi, que eu vou subir, e ali você vai encontrar perdão para os seus pecados. Você não vai só ver o reino, você vai entrar vivo, ressurreto no reino de Deus, por uma razão muito simples, porque Deus te ama, cara. Você está perdido, você não percebe. Deus te ama, e Ele ama o mundo inteiro. Por isso que Ele deu o Filho. Por isso que eu vou subir lá, para matar a sua morte, para dar vida à sua vida, para te trazer perdão, redenção, graça e alívio espiritual. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo. É um texto fantástico, não é? Fantástico. Como Jesus foi entrando nas fímbrias da alma daquele homem, foi devassando suas barreiras interiores, e ele se viu desnudado diante da graça. Certamente ele foi um dos fariseus salvos, certamente. Ele olhou lá para a cruz, e quando aquele estava morto, Jesus, a quem ele encontrara à noite, ele foi ao túmulo para homenagear o seu grande, não mestre mais, o seu grande Senhor, Deus e Salvador. Olhe para a cruz, ali você vai encontrar segurança e perdão. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam bombardeando a Inglaterra, e um garotinho perdeu-se dos seus pais no meio daqueles escombros, e ele encontrou alguns soldados do corpo de bombeiro apagando aqueles incêndios,
tirando aqueles escombros da rua, e o garotinho disse para o bombeiro: olha, eu estou aqui no meio dessa guerra e eu perdi os meus pais. E o bombeiro, no meio daquele pó, daquela fumaça, não sabia o que fazer, olhou para a Catedral de Westminster e viu aquela cruz. E disse: filho, vai lá para debaixo da cruz. Quando passar isso tudo, eu vou lá te encontrar e te levar para a sua casa, te levar para o seu lar. É lá que a gente tem que se encontrar com Ele. É lá que Ele vai se encontrar conosco, debaixo da cruz, e me levar para o lar dEle, para o lar que eu tanto almejo e quero morar. Olha para a cruz, ali há perdão, ali há graça, ali há misericórdia, ali uma catadupa de bondade de Deus caindo sobre o solo cáustico da nossa alma. Ali há sorriso de Deus, ali há braços abertos, ali há festa, ali há novilho cevado, ali há música, a dança, há um baile da perfeição da Trindade, nos levando para o lar do seu Filho Jesus Cristo. Olha para a cruz, olha para a cruz. Vamos abaixar a cabeça?